Queridos irmãos e irmãs desta amada paróquia Santíssima Trindade, aqui do Gama, saúdo a todos com muita alegria e com muita fé nesse tempo de graça do nosso ano jubilar, em que nos colocamos como peregrinos de esperança, caminhando com a Santa Igreja em direção ao coração de Deus. Agradeço ao meu querido irmão, Padre Marcelino, bem como ao nosso diácono Francisco, pelo fraterno convite e pela dedicação a este povo de Deus e pela acolhida. Celebremos com fé este 8º dia da nossa novena, em honra à Santíssima Trindade, a quem esta paróquia é dedicada. À luz da festa do apóstolo Barnabé, que hoje solenemente a Igreja celebra em todos os cantos da terra. Estamos reunidos para glorificar o Deus Uno e Trino, a Santíssima Trindade. Esse grande mistério de comunhão, de amor eterno entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Tudo o que somos como igreja nasce do mistério da Santíssima Trindade. E para nós, a Santíssima Trindade nos orienta. Como afirmou Santo Atanásio no século IV, a Trindade é uma só divindade, é uma só luz, mas em 3 pessoas: o Pai que tudo criou, o Filho que tudo redimiu, o Espírito Santo que tudo santifica. Hoje a nossa amada Igreja celebra com alegria a memória deste apóstolo tão importante e tão humilde, São Barnabé, apóstolo de Cristo e um modelo de discípulo missionário. Seu nome significa Filho da Consolação. E ele aparece nas Escrituras como aquele que une, anima e envia. Foi ele quem introduziu Paulo na comunidade dos apóstolos em Jerusalém, a quem discerniu a presença da graça em Antioquia e organizou a missão evangelizadora com São Paulo apóstolo. Na primeira leitura, ouvimos que a mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que creram e se converteram ao Senhor. É com esta esperança que também nós, como peregrinos de esperança, caminhemos nesse tempo jubilar, unidos com toda a Igreja, ao Santo Padre, aos católicos do mundo todo, sobretudo com aqueles que sofrem perseguição e passam por martírios. Cada fiel, cada pastoral, cada comunidade deve ser esse sinal visível da ação do Espírito Santo na vida de um povo que caminha junto, de um povo que, unido pela unção do Espírito Santo, louva, adora o nosso Santo Deus. E o jubileu que nós estamos vivendo, dos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é um tempo de renovação, de recomeço e de compromisso com a santidade. A santidade deve ser a grande preocupação de todos os católicos, de todos vocês, casais. A família deve ser um lugar de busca, de crescimento na santidade, como dizia o saudoso padre Alírio Pedrini, um ninho quente do Espírito Santo. E aqui eu quero saudar todos os encontreiros que vieram aqui também
para estarmos juntos. Muito obrigado mesmo de coração a vocês e a todos os amigos que estão conosco para celebrar esse desejo de caminharmos na unidade com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho. Barnabé é um apóstolo que nós podemos dizer cheio do Espírito Santo. Ele desempenhou um papel fundamental para unir a igreja que estava nascendo. A gente às vezes fica entrando nas fantasias que a nossa memória é capaz de produzir, pensando como que eram as pequenas comunidades de Jerusalém, que foram se espalhando pela Ásia, pela região da Europa hoje e até Roma. É muito bonito pensar isso. Ele não cansava de promover a unidade e nunca causou divisão, porque o apóstolo Barnabé é aquele apóstolo que construiu as pontes de unidade entre os cristãos, reconciliava e aproximava os irmãos das comunidades. Num tempo em que há tanto conflito e divisão no mundo, e até mesmo entre nós, cristãos, devemos aprender com Barnabé a sermos instrumentos de unidade que nasce do coração da Trindade. A gente vê o mundo cristão hoje tudo dividido, essas seitas, igreja para cá, para lá, tudo quanto é tipo de expressão de grupos religiosos que são cristãos, que não estão unidos conosco. E Jesus pediu que a gente rezasse para que um dia todos os cristãos pudessem estar juntos. São Cirilo de Alexandria, no século V, ele escreveu o seguinte sobre a Trindade: na Trindade reside o modelo de toda a comunhão da igreja. O Espírito nos une ao Filho e o Filho nos une ao Pai. E por essa comunhão nós vivemos na nossa vida a vida divina de Deus. A missão da paróquia Santíssima Trindade, caríssimos, é ser um reflexo desta comunhão do nosso Deus uno, trino e verdadeiro. Uma paróquia, quando se divide, ela se torna marcada também por aquilo que é obra do demônio. O diabo, essa palavra diabolo, diabolém do grego, significa aquele que divide. E nós precisamos vigiar para que as nossas paróquias nunca sejam marcadas pela divisão, por disputas, por egoísmos, porque isso não comunica o rosto verdadeiro de Deus. O Papa Bento XVI ensinava que a Trindade é o fundamento da unidade da igreja. A igreja, ela deve ser a casa, a tenda da Trindade. Eu penso que talvez o arquiteto que intuiu este prédio aqui da nossa igreja tenha pensado nisso. A tenda da Trindade, a tenda onde Deus habita. Eu não conversei com o padre, não sei nada do significado que pensaram em dar a esta obra, mas é uma igreja que tem um formato de tenda. A paróquia deve ser uma tenda da Trindade, onde Deus mora. Porque o Deus cristão é o fundamento da nossa vida e da nossa unidade e relação. É o amor em ato. E quem se aproxima de Deus não pode senão crescer em comunhão com os outros. É impossível pensar um cristão cheio de Deus, cheio do Espírito Santo e que não ama o próximo, que não distribui o amor ao próximo, sobretudo dentro da sua família. No Santo Evangelho, nós ouvimos a instrução missionária de Jesus aos apóstolos: ide e anunciai
o reino de Deus a todos. E dizei mais, o reino está próximo. Barnabé viveu isso plenamente, foi enviado com o coração livre, confiando na providência, e levou o evangelho aos pagãos. O mesmo Cristo que falou a Barnabé fala hoje à comunidade da Paróquia Santíssima Trindade do Gama. E diz para o padre, para o diácono, para os ministros, para todos nós: ide, anunciai, evangelizai. Não carregueis fardos inúteis. Não vos sobrecarregueis com rivalidades ou ciúmes na comunidade, mas com a leveza dos que vivem sobre o sopro e a sombra do Espírito Santo, que vem do coração do Pai e do coração do Filho. A evangelização, meus irmãos, não é uma técnica, mas um testemunho de comunhão. O jeito do católico andar, se vestir, falar, fazer seus negócios, trabalhar, deve ser já a expressão de um testemunho de evangelização. Quando uma paróquia, uma comunidade vive reconciliada, amorosa, perdoando-se mutuamente, buscando a santidade juntos, ela se torna atrativa. As pessoas passam a vir de longe. Eu vou lá naquela paróquia porque lá a gente é bem recebido, lá o padre dá uma catequese tão boa, lá as pessoas são alegres, há muito amor entre as pessoas, então eu gosto de ir lá. É assim mesmo. Então a paróquia deve ser esse lugar onde se atrai pela bondade. Como dizia Santo Agostinho no século V, onde há caridade verdadeira, ali habita a Trindade. God is love, Deus é amor. A Trindade é amor. É a palavra que mais aproxima daquilo que é Deus, que nós não temos palavras para definir Deus. Não existe. E Santo Agostinho diz: porque Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Ele cita o próprio Jesus, o apóstolo João. O tema deste dia da novena nos fala do ano jubilar. E esse tempo é uma convocação à esperança. Somos um povo que crê em Deus. E Deus renova todas as coisas. Mas para isso é preciso, meus irmãos, arrepender-se dos pecados, converter-se dos pecados, confessar-se, buscar os sacramentos e a santidade. O verdadeiro jubileu começa no coração da pessoa que perdoa, que se reconcilia e que se decide por Deus. A Paróquia Santíssima Trindade está crescendo. Isso aqui é fruto do trabalho de vocês. Hoje eu almocei com a família e eles trouxeram um favo de mel in natura. Eu estava explicando para eles que a colmeia das abelhas sempre foi usada como uma referência à igreja. E aqui vocês estão experimentando isso. Na colmeia das abelhas, elas são distribuídas em grupos, umas para buscar o néctar, outras para organizar o néctar nos cubinhos ali, nos alvéolos, outras para alimentar os filhotes, outras para alimentar a rainha, outras para cuidar da lacração das gretas com o própolis para evitar os cupins, as formigas. Então há um trabalho bonito de operariado entre as abelhas que se assemelha àquilo que é uma paróquia. Aqui vocês têm os trabalhos, cada grupo, a liturgia, os cantos,
quem evangeliza, quem cuida da obra. É assim a nossa igreja. E nós só temos a agradecer a Deus por isso, porque o batismo nos leva a entrar nesta colmeia de trabalho. E a colmeia, ela é marcada pela doçura. A paróquia deve ser um lugar doce, em que as pessoas têm corações doces, não aqueles corações amargos. A paróquia deve ser leve, ela deve estar toda ela irrigada por esse néctar que o Espírito Santo coloca em nós. Não basta fazer grandes festas ou construir estruturas físicas. É necessário, em primeiro lugar, formar famílias santas, promover o perdão, resgatar os jovens perdidos, cuidar dos pobres e anunciar o Evangelho com clareza e alegria. Não tem coisa mais triste do que um santo triste. Os santos precisam ser alegres, como São Filipe Neri, o santo da alegria. O Papa Leão Magno, no século V, dizia: na Trindade adoramos a unidade, e na unidade anunciamos a Trindade. É isso que deve ser a vocação de vocês aqui nesta paróquia. Como São Barnabé foi escolhido e enviado pela comunidade de Antioquia, também hoje Deus escolhe homens e mulheres desta paróquia para serem enviados para formar missionários, catequistas, pais santos, mães santas, ministros comprometidos, jovens firmes na frente. É bonito ver esses jovens ajudando no altar, na liturgia. É um caminho maravilhoso para a santidade. E o Espírito Santo é quem nos envia, é quem nos unge para esses trabalhos tão maravilhosos na nossa comunidade. A vida de Barnabé mostra que o apóstolo não busca aplausos, mas frutos. Ele não dividiu, ele uniu. Não foi um pregador do ressentimento, mas da reconciliação. Não vivia para si mesmo, mas para Cristo. Assim também devemos ser peregrinos que levam esperança e não desânimo, que constrói e não destrói. Na igreja ninguém deve estar para aparecer. Eu às vezes me dá uma tristeza grande de ver certos sacerdotes que querem fama, que querem se aparecer. Estão errados. Ou leigos, pessoas na igreja também que quer se aparecer. Porque eu coordeno isso, que eu coordeno aquilo. Quanto maior for o cargo que nós temos na igreja, maior nós devemos nos sentir servos. O Papa é um servo. O Papa não é para se aparecer, não é para ser um homem importante, é para ser testemunha. Os bispos também. Na igreja, a gente tem que baixar um pouco a crista do orgulho e acolher a humildade. Orgulho não é coisa de Deus, é coisa do demônio, é o pecado dos anjos. E numa paróquia, ela deve estar sempre marcada pela humildade. Os jovens devem olhar para os anciãos de cabeça branca, os idosos que vão morrendo, e entender: eu também vou passar por isso. É humildade. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Aquele que quer se exaltar, se humilhe, porque a paróquia é essa escola para que nós encontremos a escada que sobe ao céu. A escada que leva ao céu é a escada da humildade, enquanto que a escada do orgulho é aquela que nos leva ao inferno. E eu digo para vocês, eu creio piamente na existência do céu e do inferno, como creio também piamente na existência do demônio, que muita gente hoje já não crê mais no céu, não crê mais na existência do inferno, não crê mais na existência do demônio, e aí você começa a servir não a Deus, mas ao pecado. Meus irmãos, vamos pedir nesta Eucaristia a graça de vivermos como ícones da Trindade. Eu não sei se vocês lembram,
tem uma arte bizantina que traduz os 3 anjos que apareceram a Abraão e Sara. Que nós cristãos entendemos, padres da igreja entendem que aqueles 3 anjos que apareceu a Abraão e Sara escondida, velha, estéril, e quando os anjos disse ela vai ser mãe, ela riu. Então aqueles 3 anjos depois voltaram outra vez e cearam com Abraão. E a igreja, os padres da igreja, vê neles ícone da Trindade. É um quadro bonito que tem um altar, a gente vê o anjo que é o Cristo, que é o Espírito, que é o Pai. E o que é o Cristo está sempre ali, a gente vê pelos dedos, que são os 2 dedos em destaque, as 2 naturezas, homem, Deus. E o altar e o cálice, que é o sinal maior do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Pai nos conceda o dom da paternidade espiritual, aos homens e às mulheres a maternidade espiritual. Que o Filho nos molde a sua imagem de humildade e serviço. E que o Espírito Santo nos configure na comunhão, na união e num profundo amor e na missão. A Paróquia Santíssima Trindade deve ser como a casa de Antioquia, lugar onde os fiéis são encorajados, de onde muitos foram enviados, inclusive Barnabé, onde a graça é percebida e de onde parte os apóstolos. Foi lá que os cristãos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Até então a igreja chamava-se Caminho. Fulano é do caminho, fulano veio do caminho. E ali os que eram do caminho passaram a ser chamados de cristãos. Assim, meus irmãos, nós vamos entendendo que aqui vão nascendo também vocações. Muitos vão crescendo no amor, nos sacramentos, e começa a combater toda forma de divisão, de fofoca e desânimo que pode haver dentro da comunidade. Como este grande apóstolo viu a graça de Deus nos povos convertidos, também nós aqui devemos olhar com otimismo espiritual para esta paróquia, para esta comunidade. Há semente de santidade muito forte aqui. A gente sabe disso. Há desejo sincero de servir a nosso Senhor aqui. Mas é preciso deixar-se guiar pelo Espírito Santo, sem deixar que a vaidade ou o individualismo contaminem a missão paroquial de vocês. Eu já estou quase terminando, porque eu resolvi falar muito aqui hoje, que eu não sei se eu volto aqui outro dia. Tem alguns olhando no relógio, mas já vou terminar. Peçamos a intercessão de São Barnabé. A gente sabe, muitos de vocês chegaram de ônibus aqui para mim, nem tomaram banho, vieram do trabalho. A vida é dura para quem é mole, porque quem é de Deus supera tudo, né? Nós temos aqui 3 cegas que veio para a missa. Cadê elas? Levanta a mão as 3 cegas. Está ali, elas são irmãs. O pai ficou viúvo agora há pouco e veio trazer as filhas à igreja. São minhas amigas, que já me visitaram lá em Formosa 2 vezes. Também eu já visitei a casa delas na fazenda aqui próximo, né? Que a intercessão deste apóstolo seja para nós, homens e mulheres, um incentivo à coragem. Vocês já perceberam que o mundo hoje é um mundo fraco? É um mundo tão sem coragem, um mundo tão sem amor, que nós católicos temos que sacudir esse mundo. É um mundo vazio, né? Tão vazio que o pessoal agora inventaram até boneca reborn, né? Nossa, assim, tão vazio. Alguém aqui já tem boneca reborn? Eu nunca vi uma, mas que já tem por aí.
Não sei se o padre... O senhor tem boneca reborn, padre? Eu só sei que ele tem uns pitbull, né? Os pitbull brutos. Nós precisamos de uma sociedade firme. Esses meninos e meninas precisam ser firmes. As meninas precisam ser firmes. Quem aqui já faz café? Já sabe coar o café? Quase todos, né? Do outro lado ali, os meninos têm que ser firmes, homens de fibras, né? Outro dia eu vi uma senhora, eu sempre pergunto às mulheres, quantos filhos? Quantos filhos? Deus me livre, eu não quero ter filhos. Eu fui conversando com ela, num bar desses aí que a gente toma café. Fui conversando, de repente a lágrima caiu. Trauma com pai, trauma com mãe, família ruim. Ela tem medo de colocar filhos no mundo e os filhos passar por o que ela passou, né? Da importância de uma família que ama seus filhos com firmeza. Forme as mulheres na firmeza, os homens na firmeza. Não esse povo hoje sem firmeza, sem perseverança, um agente só do provisório. Não tem aquela firmeza para sempre. A gente é católico até a morte. Eu não vou ser católico agora por um tempo, depois eu vou afastar da igreja, vou curtir a vida. Não. Uma vez um padre estava deixando o ministério, disse para mim, eu já dei 20 anos de trabalho para a igreja, agora eu vou cuidar de mim, vou satisfazer a mim. Há pouco tempo agora morreu de câncer, um grande sofrimento. Não sei se alguém que o atendeu tenha lembrado a ele disso, né? Parece que Deus permite certas coisas para colocar no devido lugar, no devido agasalho, o ser humano. Que o Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, inflame vocês com esse fogo de amor divino, como dizia Santo Irineu no século II. Onde está a igreja, aí está o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a Trindade. Santo Irineu, falando da Trindade, século II. Querido povo, não vos canseis de evangelizar. Como que a gente evangeliza? Você vai na padaria comprar o pão, tá aquela menina com a cara ruim ali, dá uma palavrinha. Deus abençoe seu dia, tira sua angústia. Deus é bom. Isso é evangelizar. Falar de Deus. Vocês não se podem abater com os desafios. Aqui tem muita gente que está sofrendo, passando por dificuldades na família, nos negócios, na economia. A gente vive essa dificuldade desse desgoverno que estamos aí, esse país confuso que está o Brasil com tantas injustiças, né? Quando você tem um regime que rouba dos idosos aposentados, é porque nós já chegamos ao fim do poço, ao fundo do poço. Políticos, governo que tem coragem de roubar R$40 de um idoso, é porque nós já chegamos ao fundo da cisterna. Não tem cabimento um negócio desse. Não desanimem. Não abandone a caridade. Por mais pobre que a gente seja, ninguém é tão pobre que não possa ajudar com alguma coisa aqueles que mais sofrem. Crescei, meus irmãos, unidos. Unidos na oração, no altar de Deus. Porque o Senhor chamou vocês para vocês serem uma paróquia modelo de comunhão trinitária. Porque aqui a paróquia é da Santíssima Trindade. Isso para nós é um sinal de esperança no meio do mundo. Lá em Formosa eu tenho também uma paróquia dedicada à Santíssima Trindade, lá em Planaltina, Goiás. Que paróquia bonita, bem na periferia, simples, mas um povo tão unido lá com o Padre Jesus e com o Padre Marcos William e aquele movimento tão bonito. Então eu encerro esta minha meditação deixando a vocês um convite. Convertei-vos à santidade trinitária. Amai-vos com o amor do Pai do céu.
Sede obedientes como Jesus foi ao Pai, e sede dóceis ao Espírito Santo. E que esta novena 2025 da Trindade Santíssima renove a vida de cada um e da nossa paróquia. E que o ano jubilar, que nos chama a ser peregrinos de esperança, nos fortaleça como verdadeiros andantes de Deus neste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São Barnabé apóstolo. Amém.